Deu. Então, meus irmãos, hoje, quem vai compartilhar conosco as suas reflexões, o seu estudo, é o nosso irmão José Quirino, do Centro Juvencio de Araújo. Então, vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, pedindo ao nosso Mestre Jesus que também possa inspirá-lo nessa hora. Quirino, faz a sua. Compartilhar. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui ao lado de amigos queridos. Em nome do Divino Mestre, nosso modelo e guia, com a permissão de André Luiz, patrono desta abençoada casa, e seus mensageiros, é uma alegria podermos compartilhar junto os conhecimentos dessa abençoada doutrina. Pediria a cada um de vós que, em qualquer momento, quiserem colaborar com a nossa fala, trazendo suas intuições, seu aprendizado, alguma recomendação, alguma dúvida, sintam-se à vontade. O tema escolhido para a noite de hoje da exposição é As Potências da Alma, baseado na obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Inclusive esse livro é da casa aqui, de Leon Denis. Lembrando que Leon Denis trabalhou incansavelmente durante mais de 60 anos após a morte de Kardec na divulgação e consolidação da doutrina espírita pelo mundo inteiro. Leon Denis tem como patronos, repetindo, Jerônimo de Praga e nada mais nada menos do que Joana d'Arc. Ter um mentor como Joana d'Arc não é muito fácil, não é, Fernando? Após a morte de Kardec, Leon Denis foi que conduziu os destinos da doutrina espírita pelo mundo inteiro, dando-lhe credibilidade necessária perante os homens. Um caminhante ofegante pelo deserto, um peregrino, nos seus últimos suspiros, ele, rastejando já no forte calor, abriu os olhos, ergueu a fronte e leu uma placa à sua frente que dizia: água 4.000 metros, H2O 400 metros. Nós todos escolheríamos a placa de água e com certeza esse peregrino também morreu à beira do deserto. As potências da alma, ela nos alerta de que nós, como seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus, trazemos no íntimo da alma, como um diamante incrustado na pedra bruta, os germes, a centelha de faculdades poderosas. Ou seja, temos dentro de cada um de nós, agraciados por Deus, dados por Deus, para que possamos impulsionar, acelerar a nossa evolução espiritual. Então essa palavra primeira no início, impulsionar, é muito importante. Porque através dessa impulsão que nós damos à nossa existência, através do entendimento dessas potências da alma, o que elas podem fazer na nossa existência, a todo dia, a todo momento, a cada segundo, nós podemos potencializar, acelerar o nosso adiantamento moral. Como diria a sabedoria persa, vós viveis, quando digo vós, todos nós, no meio de armazéns cheios de riquezas, e morreis de fome à porta. Nós temos esses tesouros, essas potências já gravadas por Deus dentro de nós, e nós, nessa correria do dia a dia, nós acabamos gastando a vida em coisas banais
improfícuas, sem nada saber de nós mesmos. Nos diz Emmanuel: conquista-te, aprende, cresce, ilumina-te. Eis as sugestões da natureza em toda parte. A origem de todos os nossos males, todos os nossos males, está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Primeira potência da alma, a vontade. Todos nós temos, como almas encarnadas, uma delas, circunscrita à outra, manifesta a nossa personalidade, o nosso eu, o persona, a individualidade de cada um, com suas paixões, fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência, suas instabilidades, seus temores, suas fragilidades todas. Enquanto esta, frágil, vulnerável, for a reguladora do nosso proceder, das nossas ações, dos nossos atos, nós teremos sempre uma vida inferior, carente, semeada de provações e de males. A outra, que a alma possui, ela é interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência. Sede da consciência. Lembrando que as leis de Deus estão gravadas em cada um de nós, na nossa consciência. A fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação, o segundo, imutável, o templo de Deus em nós, domina o outro, frágil, vulnerável, com suas paixões, quando suas impulsões nos dirigem, é que nós conseguimos dirigir, nos comandar, é que se revelam também em nós as potências ocultas da nossa alma, e que o Espírito se afirma em no seu esplendor, na sua beleza. É por esse centro que nós estamos em comunhão, em sintonia fina com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo amor, o princípio de todas as ações. Pelo primeiro, perpetuamos-nos em mundos materiais, conquistamos a matéria, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Pelo outro, temos entrada nos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. Para que possamos conquistar o templo de Deus em nós, é necessário o uso persistente. Essa palavra é muito importante, persistente, tenaz, dessa faculdade soberana, a vontade, o querer profundo, que nos permitirá modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos que apareçam na nossa existência, dominar a matéria, a doença e até mesmo a morte. É pela vontade, pelo querer, que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A vontade é a maior de todas as potências da alma. E sua ação, evidente, é comparável ao ímã. A vontade é a alavanca propulsora em nossos destinos. Emmanuel. Então essa palavra a respeito da vontade, do querer, é muito importante. Alavanca propulsora dos nossos destinos. Sem ela, sem o controle da vontade,
O desejo, o departamento do desejo, pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, e a memória pode cair em deplorável relaxamento. Emmanuel. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Imagine que nós, a cada segundo, temos milhares, durante o dia temos milhares de pensamentos. Não paramos, nem quando dormimos, né? Em sintonia com. E quem põe em movimento essas nossas criações é a vontade. Guarda a boa vontade no coração e o serviço nas atitudes. Esse nosso querer, ele tem sido muito fraco, muito insignificante. O querer é essa força que rompe a acomodação e a inércia e nos permite a realização de todos os nossos desejos. Despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos. Só essa frase, se nós sairmos daqui da tarde de hoje, nós estaremos levando todas as orientações necessárias para que a nossa vida se transforme. Aprendei a conhecer-vos, olhar para dentro de vós, imergir para dentro de vós. Como diz Divaldo Franco em suas palestras: homem, entra na floresta e descobrirá tesouros que nunca teria imaginado existir. Mas seja tenaz, persistente, perseverante, busca esse autoconhecimento. Aprendei a conhecer-vos. Todos os tesouros Deus já colocou dentro de nós. A vida que imaginamos para nós não está lá fora, está dentro de cada um de nós. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam, finaliza Leon Denis. Levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista dos vossos destinos. Não há nenhuma alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentir-lhes o despertar em vós de forças desconhecidas. Eu quero, eu posso, eu consigo com a ajuda de Deus. Eu sou forte, poderoso e feliz. Palavras repetitivas que os autores de autoajuda utilizam com sabedoria, inspirados, para que nós possamos vivenciar essa nossa busca de autoconhecimento. Segunda potência da alma, a consciência, o sentido íntimo. Quando falamos em consciência, lembramos de uma voz interior, uma voz interior que nos alerta, que fala para nós: você está equivocado, você errou, você ofendeu, você prejudicou. Lógico que ainda não chegamos no perispírito, a consciência só está acusando você. Aí, seguido o perispírito, anota tudo. A nossa consciência não surge pronta, não surge acabada. A consciência não surge pronta. Ela se constrói ao longo das nossas existências, através de quedas, aprendizados, acertos. Nós construímos uma consciência. Como diz Divaldo Pereira Franco,
Temos vários níveis de consciência. Uma consciência adormecida, uma consciência de sono, sem sonhos, uma consciência desperta, com sonhos. Então, nossa consciência, ela se constrói como uma fortaleza, como uma construção, ao longo das nossas existências. Pensar, refletir, escolher e assumir responsabilidades pelos próprios atos. O mais belo livro está em nós mesmos. A mais bela obra, feita por um escultor maravilhoso, está em nós mesmos. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Feliz daquele que nele pode ler, pode enxergar, pode sentir essas grandiosidades que Deus colocou dentro de cada um de nós. A alma encarnada, ou espírito imortal, é uma emanação, uma partícula, uma fagulha, uma centelha do absoluto, de Deus, do divino. Suas vidas, nossas vidas, têm por objetivo manifestar cada vez mais essas grandiosidades que Deus colocou em nós. Leon Denis nos diz que é com sentidos internos, uma sensibilidade interna, que o ser humano percebe os fatos e as verdades de ordem transcendental, de ordem superior. É com sentidos internos. Uma americana, Helen Keller, escritora, 1868, era uma menina cega, surda e muda. Pelo simples contato das mãos com alguém, ela distinguiu o caráter e a disposição do espírito das pessoas que ela encontrava. Chico Xavier nos ajuda dizendo da voz íntima. Dá para atrasar o relógio um pouquinho, não é, Fernando? Alma não é mais do que um átomo da vida dentro do universo. E aquele que te criou concedeu-te o poder de um Deus. Aquele que te criou concedeu-te o poder de um Deus. Deus com letra minúscula, evidente, né? Mas tudo o que perderdes em sensações de ordem inferior, ganhá-lo-eis em percepções supraterrestres, superiores, em equilíbrio mental e moral, em alegrias do espírito. Repetindo, tudo que perderes em sensações de ordem inferior, ganhá-lo-eis em percepções supraterrestres, superiores, em equilíbrio mental e moral, em alegrias do espírito. Os espíritos protetores nos ajudam. Nossos anjos de guarda, espíritos protetores, nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência, nos diz Allan Kardec. Primeira potência da alma, vontade. Segunda, a consciência, o sentido íntimo. Terceira, o livre-arbítrio. Sobre livre-arbítrio tem uma frase bem legal aqui, de Franz Kafka. Você é livre, e é por isso que está perdido. Você é livre. Todos nós
usamos dessa nossa liberdade sem responsabilidade e achamos que estamos exercendo a nossa liberdade. A verdadeira liberdade humana não está em fazer o que queremos, mas na responsabilidade de escolher o que é certo, o que é edificante. Viktor Frankl. Portanto, a noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A nossa responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da nossa consciência. A minha consciência vai me acusar, que nos aprova ou nos censura. Portanto, chegamos à conclusão de que o círculo dentro do qual se exerce essa vontade do homem é de mais a mais excessivamente restrito e não pode, em caso algum, impedir a ação divina. Como a gente sempre comenta, já comentamos anteriormente, Leon Denis nos fala que para sermos livres e exercermos esta nossa liberdade com responsabilidade, teremos que passar por essas 3 etapas. Libertação física, pela limitação dos nossos apetites inferiores, as nossas más inclinações. Senão seremos escravos de nós mesmos, das nossas ações impensadas. Libertação intelectual, pela conquista da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade finalmente vos fará livres. Libertação moral, pela procura, pela busca incessante das virtudes, da caridade, do amor, da fraternidade, da solidariedade. Aí sim, quando nós estivermos livres verdadeiramente, nós utilizaremos dessa nossa liberdade para nos promover, de acordo com as leis universais. Alguém gostaria de fazer um comentário, uma ajuda, uma intuição, uma pergunta, algum assunto que ficou meio... Portanto, o homem é obreiro da sua própria libertação. Não fiquemos esperando pelos outros. Ajuda, todos temos, mas é necessário que eu entenda que eu sou o obreiro, eu sou o responsável pelo meu próprio destino e da minha libertação. Tens a liberdade, mas não fugirá de ti mesmo. Tens a liberdade, mas não fugirá de ti mesmo. Chico, irmão X. A liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve, aquilo que é correto, aquilo que é de acordo com as leis de Deus. E aí sim eu teria uma liberdade ilimitada e restrita. Caso contrário, é até bom que eu não tenha, aliás, que eu não utilize. Eu tenho, mas eu não utilizo, porque isso está me trazendo a um planeta de choro e de ranger de dentes há muitas encarnações. Eu estou, como diz, num labirinto. Vou e volto sem saber o que está acontecendo. Você será livre quando perceber que a jaula é feita de pensamentos. Vontade, a consciência, o sentido íntimo, livre-arbítrio. O pensamento, quarta potência da alma. Somente com essa frase a respeito do pensamento, se nós gravarmos ela, poderemos dizer que aproveitamos bem a tarde. O pensamento é criador. O pensamento é criador. Lógico, e tanto para o bem quanto para o mal. Aprendei a abrir, a folhear, a ler
o livro oculto em vós mesmos, repetindo a frase do início: aprendei a conhecer-vos no silêncio, no retiro, na hora vazia. Tenha noção de que, se eu deixar o meu pensamento divagar, feito um animal desgovernado, ele trará de volta para mim uma série de infortúnios. Eu preciso entender que o meu pensamento cria a vida que eu quero, ou não. Tudo está aí, em vós, em roda de vós. Tudo fala, tudo vibra, o visível e o invisível. Tudo canta e celebra a glória de viver. Se você controla a sua mente, ninguém te domina, diz Epícteto, filósofo grego, que era escravo. A nossa vida, portanto, é o que os nossos pensamentos fazem. A cada segundo eu estou construindo a vida, o meu reino dos céus, o meu reino de Deus, construído por mim mesmo a cada segundo. Eu estou construindo a minha vida futura. Agora, um assunto bem atual, numa palestra de Jorge Elahart, sobre epigenética. Genética, todos nós sabemos. E a epigenética é acima ainda da genética. O pensamento humano cria neurotransmissores. O pensamento humano cria neurotransmissores que caem na corrente sanguínea, que atingem as células e modificam as disposições íntimas das nossas células. Ativam e desativam genes em função do nosso comportamento. Agora vem a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Disciplinar os pensamentos significa disciplinar a nossa vida e escolher caminhos mais seguros. Eu preciso aprender a controlar, disciplinar, alimentar os meus pensamentos. Quantos livros tem lá na biblioteca? Os comandantes? 1.800 tesouros que podem transformar uma vida. 1.800 obras psicografadas pelos seres inteligentes da criação, os espíritos, que norteiam, que dizem. Por isso que o Espiritismo é chamado de o Consolador Prometido, porque ele vem justamente para tirar o véu da nossa ignorância, o véu da nossa insignificância, para nos mostrar que nós podemos fazer o que nós imaginarmos. Querer é poder. A nossa alma, como eu falei, oculta profundezas onde o pensamento raras vezes desce, a superficialidade, porque 1000 objetos externos ocupam-no incessantemente. Aí dorme, enraizadas no fundo da alma, as nossas potências ocultas, que esperam o nosso chamamento para emergirem e aparecerem e nos responderem a respeito das nossas dúvidas. Esse chamamento raras vezes acontece. Raras vezes nós acionamos. Primeiro nós fazemos, primeiro nós erramos, primeiro nós nos equivocamos, depois é que nós vamos tentar localizar. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento. Não há assunto mais importante
que o estudo do pensamento, seus poderes e sua ação. Como eu falei no início, o pensamento cria a vida que nós procuramos. Somos o que pensamos. Com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência, tenacidade. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu preciso ter um alvo determinado. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. O que eu estou procurando? Qual é o propósito que eu quero atingir? Qual é a meta que eu quero atingir? E aí eu aciono esse poder que está dentro de mim para que eu consiga realizar o meu desejo. Como dizem os espíritos amigos, qual é o desejo central da tua vida? O que te move? O que buscais? Como diz Viktor Frankl, prisioneiro 119 e 104, em busca de sentido. Eu preciso encontrar um sentido para a minha vida. Primeiro de tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, objetivo, meta, propósito, um fim nobre e digno. Antes que o pensamento que vai me tirar do caminho chegue, eu preciso antecipar, eu preciso conviver em sintonia com os espíritos superiores, que já viveram como nós, que já erraram, que aprenderam, que caíram, que floresceram, se superaram, renasceram. Eles vêm nos ensinar, feito crianças espirituais que somos, aquilo que nós estamos errando, patinando. A felicidade não está nas coisas externas, mas somente em nós mesmos. Sexta potência da alma, o amor. Como o amor não se define, ainda bem, ele sente-se, nos diz Sêneca. Eu vou direto, em virtude do tempo, eu vou direto ao que nos diz Leon Denis. Ó homem, procura em volta de ti as chagas a pensar, os males a curar, as aflições a consolar. Alarga as inteligências, guia os corações transviados, associa as forças e as almas. Procura em volta de ti. Tem lá um vizinho que chegou acamado, paraplégico, precisando de uma sopa, uma ajuda, uma ida ao mercado. Ao nosso lado. Trabalha para ser edificada a cidade da paz, da harmonia, a cidade do amor, a cidade de Deus. Allan Kardec resume tudo sobre o amor. O Evangelho de todos os séculos, o alfa e o ômega de toda a ciência, a luz da verdade eterna é o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sétima potência da alma, a dor. Nos diz Joana de Ângeles, na mensagem de esperança: nenhuma alma jornadeia na alma sem a contribuição da dor. Nenhum espírito avança para a luz, nenhum, sem conduzir dificuldades enleadas nos pés. Nenhuma alma ascende para Deus sem a travessia do Pantanal, onde se demoram os homens. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho,
Portanto, a dor que iremos passar é inevitável, por obras nossas. Nós mesmos criamos as nossas aflições. Agora, tem um porém: o sofrimento é opcional. A dor vai me visitar, porque eu entreguei o endereço para ela chegar. E Deus não erra o endereço das suas visitas, mas o sofrimento é opcional. É na dor que mais sobressai os cânticos da alma. Quando ela atinge as profundezas do ser, faz-la sair os gritos eloquentes, os poderosos apelos que comovem e arrastam multidões. É necessário sofrer. Não diria, procure o sofrimento, procure a dor. Não. É necessário sofrer com resignação para adquirir e conquistar. São necessários os infortúnios, as angústias, para dar à alma o seu aveludado, a sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. A vida dolorosa é um alambique, onde se destinam seres para mundos melhores. Se nas horas de provação, de dor, de sofrimento, soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor a sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. A mão que dirige o cinzel é de um artista incomparável. Não se cansa de trabalhar enquanto não tem arredondado, polido, desbastado as arestas de nosso caráter. Por trás da dor há alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um. Perguntaria: para que serve a dor? Para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar e ornar o templo magnífico em nós, cheio de vibrações, de raios, de hinos, para exprimir o divino em nós. Não é, pois, por vingança que a lei nos pune, porque é bom e proveitoso sofrer, pois que o sofrimento nos liberta. Tudo se resgata e repara pela dor, e ela será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo, em consonância com as leis eternas. A senhorinha do nosso centro sempre dizia para nós: Zé, para que sofrer? Para que sofrer tanto? Estuda, meu filho. Chegava perto dela, cumprimentava, e já rapidamente ela, como diria, vai estudar, seu burrinho. Jogava 2, 3 livros para me estudar. Agora vem uma parte importante a respeito da dor, a revelação pela dor. Nós somos do tempo, né, Fernando, que levava uma película para revelar no fotógrafo, demorava 2, 3 dias, e ali então, após essa revelação, aparecia a foto. É justo isso que a dor faz em nós. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo: nunca vos esqueçais, quando Deus vos desferir um golpe, que ao lado da maior prova, Ele coloca sempre uma consolação. Finalizando, homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição.
Deus envia o sofrimento àqueles a quem ama. O Espiritismo às vezes é até engraçado, né, Fernando? Nossa, tem umas frases que a gente, nossa pequenez, a gente fica, puxa, isso, Deus envia o sofrimento àqueles a quem ama. Aprende a sofrer. Resignação. Aprende a conhecê-la, apreciar-lhe a beleza austera, a entender os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta. A dor não vem para punir, mas para despertar a alma para os valores eternos. Ivone Pereira. Algum irmão gostaria de fazer um comentário? Alguma ajuda, alguma pergunta? Meu querido, oi. Você enfatizou bastante aí com relação ao pensamento, né? A importância do pensamento. Eu estou estudando, eu já li esse livro, agora eu estou estudando ele, porque ele é muito bom. Eu considero esse livro um dos 10 melhores livros do Espiritismo. Como é que é o nome do livro? Universo e Vida. De Hernani Santana, do Espírito Áureo. O Áureo é um espírito elevadíssimo. Inclusive, ele trabalhou na codificação da Allan Kardec. Sim. E ele só psicografou esse livro. Ele só transmitiu esse livro. O Universo e Vida, ele fala sobre vários assuntos. Um deles foi sobre o pensamento. E ele disse que realmente o pensamento é uma força assim que a gente ainda não sabe o potencial dela. Porque ele colocou inclusive o pensamento nas energias que existem. Energia, eletricidade, magnetismo, ele botou nesse capítulo que ele fala das energias. Ele fala do pensamento. Esse livro tem na nossa biblioteca, você pode pegar, tá? Universo de Vida. Ele é fininho assim, mas tem uma quantidade de informação ali espetacular. E ele fala que nós ainda não temos a menor noção que tem a força do pensamento. O pensamento é a energia mais forte que existe, mais do que eletricidade, do que magnetismo. A ciência está provando agora, né? A ciência está comprovando tudo isso agora, né? Hoje a gente ainda não tem a capacidade de usar toda a nossa força do pensamento. Nós podemos aprender, né, Fernando? O que a gente pode, através disso, a nossa saúde, que você falou, inclusive. O nosso mau pensamento gera problemas físicos. O nosso bom pensamento gera exatamente a qualidade da nossa saúde. Sim. Então, eu aconselho você que falou sobre isso, dá uma olhada nesse livro aí. Sim. Ele tem muita parte científica, assim, ele é bem, às vezes é. Por isso que eu estou estudando, eu não estou lendo. Vocês viram o que o Fernando falou ali? Se eu estudo, se eu vou em busca do conhecimento, eu vou me libertar do sofrimento. Eu vou trazer uma bênção para mim, vou iluminar o meu caminho através do estudo, através do pensamento. Agora, alguém vai fazer isso por mim? Alguém vai... O Espiritismo vai chegar para você: meu filho, você tem que estudar, estuda, aprende, ilumina-te. Não, o Espiritismo não está à caça de adeptos. Ele quer que você encontre mas ele não é nem positivo. Interessante isso na doutrina espírita. Ele te auxiliará, te consolará quantas vezes for necessário, estenderá a mão para você. Mas tem que entender que tudo isso já está com você. Essas potências da alma, a vontade, a consciência, o sentido íntimo, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina do pensamento é a reforma do caráter, o amor, a dor e a revelação pela dor. Essas potências da alma transformam a nossa vida. Se eu me determinar a entender essas potências que jazem adormecidas, eu vou transformar toda a minha vida, até o meu semblante vai mudar. As vicissitudes que chegarão, as provações me fortalecerão ainda mais.
Me farão voltar ainda mais para essa busca, essa sintonia com Deus. O que nós vamos temer, como dizia a Nossa Senhorinha do Centro também? O que vocês vão temer? Se nem a morte vocês temem. Qual é o medo que vocês têm? Não temeis nem a morte, o que mais vocês vão temer? Mas o meu irmão gostaria de fazer um comentário rapidamente, vamos acabando já? Só complementando também. Sim. Esse livro, ele fala bastante, o áudio fala bastante do meu nome do amigo. Você gosta tanto? Ele cita vou pagar depois do telefone. Ele cita várias passagens desses dois livros. Né? Sim. Meu amigo, pois não. Você falou bastante da dor, né? E a dor é uma pedra de toque do nosso crescimento espiritual, a disciplina do nosso pensamento. Toda vez que a gente sente uma dor, a gente lembra muito de Deus, mas a gente lembra para exigir, não para agradecer. Então, quando a gente começa a agradecer aquele momento que a gente está passando, então o nosso pensamento começa a mudar. Você lembrou muito bem. Passando por aquilo que eu mesmo criei. Essa palavra então é resignação, né? Eu me submeto à vontade divina, tudo aquilo que eu estou vivenciando, que é para o meu crescimento, para o meu melhoramento, para o meu aprimoramento. Aqueles que Deus ama, Ele envia o sofrimento, a dor, para vê-lo perto dele mesmo, né? Meus amigos, então nesse momento, fechemos os nossos olhos para agradecer ao Divino Mestre Jesus por essa oportunidade que estivemos hoje nesta tarde e podermos aprender juntos ensinamentos valiosos das potências que jazem adormecidas, inexploradas em nossa alma. Somos criadores, co-criadores com Deus. Temos as oportunidades de transformar o nosso destino, de entender, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, a ter uma vida plena, repleta de paz, saúde e alegrias imensuráveis. O verdadeiro sentido da existência é o aprender a amar. O amor é o sentido de tudo, como ensinou o Mestre. Estamos aprendendo a cada dia a desenvolver essas potencialidades. Todos juntos necessitamos do auxílio dos benfeitores amigos que nos protejam, que nos fortaleçam, que nos coloquem em torno de nós uma redoma protetora para que possamos prosseguir essa jornada redentora, sempre com Jesus. Assim seja.